O calendário eleitoral tem avançado e aí certamente esse clima acirra ainda mais os ânimos. Lá na cidade de Dom Inocêncio, eu diria que é de fato a primeira decisão nesse período de outras, muitas que vão vir inclusive em outras cidades. O MDB, o Diretório Municipal do MDB, entrou na Justiça pedindo a suspensão da divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Divulga SRN Assessoria, alegando alguns erros materiais na pesquisa eleitoral, como, por exemplo, não verificaram a questão da renda, da amostragem das pessoas que responderam os questionários. Tinha alguns erros também. O diretório do MDB questionou, por exemplo, a própria origem dos recursos que custeavam a pesquisa eleitoral, erros também de cálculo, enfim, algumas alegações que foram encaminhadas à Justiça, e a primeira instância, lá em São Raimundo Nonato, suspendeu a divulgação dessa pesquisa eleitoral. E a gente traz, porque de fato eu diria que é apenas o primeiro episódio de algo que vai ser bastante recorrente nesse ano. Afinal de contas, são 224 municípios no Piauí, em todos eles diversas pesquisas realizadas. É preciso que a própria Justiça, o Ministério Público Eleitoral, acompanhe de fato o andamento, os trabalhos desses institutos de pesquisa, e aí entra, obviamente, diversos institutos que às vezes só trabalham nas eleições municipais. Tem muitos institutos de credibilidade, obviamente, institutos que estão aí no mercado há muitos anos, mas também tem aqueles institutos recém-criados, às vezes criados no ano da eleição, que faz pesquisas ali em diversas cidades. É claro que o Ministério Público precisa acompanhar tudo isso, porque é algo, Douglas, que tem potencial de prejudicar o debate eleitoral. A gente sabe que, assim como as notícias falsas, as pesquisas falsas também podem certamente prejudicar as discussões eleitorais, o debate eleitoral, pode levar o cidadão a tomar alguma decisão equivocada. Então esse assunto lá de Dom Inocêncio é interessante e a gente registra como sendo o primeiro, de muitos casos que a gente deve acompanhar num processo eleitoral, porque isso, infelizmente, é comum, né, Douglas? O João está tocando num ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: existem regras são muito rígidas em relação às leis, em relação às resoluções para a divulgação de pesquisa. Existem, mas eu acho que falta muita coisa. Falta uma avaliação mais criteriosa por parte dos institutos de pesquisa. O João tem falado aqui sobre o histórico dos institutos de pesquisa. Acho que deveria haver, João, um estabelecimento de tempo de trabalho, sei lá, não é o caso aqui, a gente tem que trazer especialistas para discutir isso, mas olhando essa questão dos institutos, recursos, ser mais rígido em relação à origem dos recursos, a questão do questionário em si. O questionário em si, quer dizer, a formulação do questionário. Cálculo. Às vezes, o número de entrevistados, dependendo aí, estabelece uma proporção, dependendo da população votante, dos votantes, tem que ter no mínimo tantos eleitores para que a amostragem. Enfim, é preciso haver mais rigidez. Estatística, né, Douglas? É estatística, é preciso haver mais rigidez pelo seguinte. Porque está virando molecagem, viu, João? Me perdoa a palavra, mas é molecagem. Quer dizer, institutos que só trabalham durante o período eleitoral. Por exemplo, para o Jornal Dia News divulgar aqui uma pesquisa, primeiro essa pesquisa, quando encomendada, quem encomendou tem que decidir se ela é apenas para consumo interno, ou seja, para análise do partido e dos candidatos, ou se ela vai ser divulgada. Se for, tem que constar no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, que a pesquisa também vai ser usada na divulgação. Porque se não tiver registrado, não pode ser divulgado. Nem em rede social. É um ponto. Se ela tiver autorizada, o que é que ocorre? Aqui nós temos que trazer os principais dados da pesquisa, os principais resultados da pesquisa. Ficha técnica. E a ficha técnica com todos os detalhes. Senão, ao Dia TV, o Sistema Dia de Comunicação são multados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Só para você ter uma ideia. E aqui nós cumprimos à risca todos os detalhes. Então é preciso ter mais rigidez, porque senão nós vamos viver com essa situação de Dom Inocêncio, que é a terra do nosso querido amigo Gustavo Almeida. Senão a gente vai continuar nessa série de impugnações de pesquisas eleitorais. João Magalhães, você continua aqui, porque, rapaz, esse resultado da auditoria do TCE vai dar o que falar.
Esse período Tem que eleitoral. acompanhar, viu? Hein? Tem que acompanhar de perto. Você já imaginou a audiência pública que os vereadores de onde a posição não vão... Aí você me pergunta, tá certo, tá errado, pode tirar o GCM. Tá certo, tá errado. A questão não é certa nem errada, a questão é que é do jogo. O período, Faz parte. período eleitoral, faz parte. Cada um usa as armas que tem. Tem, fazer o quê?